O Senhor liberta a vida dos seus servos. Irmãos e irmãs queridos, hoje é Dia Mundial das Missões, um dia tão especial em que o nosso Papa escreve para todos os cristãos uma carta tão especial. E este ano ele nos desafia a sermos testemunhas de Jesus Cristo. Há muitos faladores de Jesus, há muitos que apontam Jesus como um grande homem. Jesus precisa no nosso tempo de testemunhas dele, pessoas que mostram Cristo para aqueles com os quais convivem, com os quais trabalham, nesse mundo tão marcado por tantas experiências, de tanta coisa, e não de Jesus. Nós, você e eu, que estamos aqui hoje na missa, ou então que acompanhamos esta homilia de casa, somos desafiados a sermos testemunhas. Gente que mostra a experiência da salvação que aconteceu na própria vida. Pessoas que falam não de uma pessoa importante, mas que transmitem através das palavras e do jeito de viver uma pessoa que é capaz de transformar as vidas. Testemunhas. E as testemunhas de Jesus são desafiadas pelo próprio Senhor no dia de hoje, nesta missa, através dessas leituras, a aprenderem a rezar do modo certo. No domingo passado, lembramos ainda, éramos desafiados a ir para a montanha com Moisés. No domingo passado, éramos chamados por Deus a sermos insistentes, a perseverar na oração, também quando tudo é exigente. No domingo passado, éramos convidados a encontrar a fonte da nossa vida na palavra. Nessa mesma perspectiva, hoje nós somos desafiados a aprender a nos colocar diante de Deus do jeito certo. Como é que nós precisamos rezar? A primeira leitura dizia que Deus escuta. Escuta quem? O pobre, o oprimido, o órfão, a viúva, aquele que precisa. Nessa mesma sequência, a segunda leitura nos fala de Paulo perseguido, Paulo deixado de lado por todos, menos por Deus. No Salmo, nós falávamos, cantávamos, que Deus escuta os servos. Pobre, oprimido, órfão, viúva, servo, perseguido, são escutados por Deus. Esta é a verdadeira condição de alguém que se apresenta diante de Deus. Para que este seja ouvido, ele precisa colocar-se na condição do humilde. Porque diz a leitura que a prece do humilde atravessa as nuvens. Temos aqui uma concepção bíblica que entende o céu acima das nuvens. E até nós hoje olhamos e enxergamos assim as coisas, né? Para nós o céu é lá em cima e o inferno é lá embaixo, que ninguém vai para baixo, todos têm que ir para cima. O céu é lá em cima. E a oração do pobre, do humilde, daquele que é necessitado diante de Deus, atravessa as nuvens. Por isso que nós não podemos rezar como aquela história de Jesus no Evangelho de hoje. A história de Jesus conta de um fariseu e um cobrador de impostos. Os dois rezam. Os dois foram rezar. Por isso que não basta rezar e ser perseverante na oração. É preciso aprender também como rezar.
E este é o centro da liturgia de hoje. Como é que eu devo rezar? E Jesus conta a história daquele fariseu que diz: Senhor, veja como eu sou bom. Eu não sou como esse outro aí, não. Eu sou fiel ao dízimo, eu pago os meus impostos todos certinhos, eu faço tudo certo, não sou ladrão, não sou adúltero, nem corrupto, não sou como este homem. Veja como eu sou bom. Esta oração não é escutada por Deus, não atravessa as nuvens. Fica com a pessoa que a pronuncia, porque é cheia de orgulho, é cheia de discriminação para com o outro, porque entende que o outro é menor do que a si mesmo. Esta oração é cheia de autossuficiência. Eu consigo, eu conquisto, veja quantas coisas eu fiz, veja como eu sou bom, Senhor. Esta oração não é escutada. A oração que passa das nuvens e chega a Deus é aquela do cobrador de impostos. O cobrador de impostos não era compreendido pelas pessoas, não era aceito, ele era rejeitado, ele era mal visto pelas pessoas. Só que ele chega no templo e lá no último banco eleva o seu coração a Deus dizendo: Senhor, tem piedade de mim, que sou um pecador. Olha para as misérias dele e recorre a Deus. Não fique enxergando os outros, pensando que os outros são a justificativa para mim não se comportar direito. Não. É humilde, se dirige a Deus. A prece do humilde é escutada por Deus. É a nossa condição diante de Deus. Esta. Talvez nós nunca fomos pobres. Vários de nós que estamos aqui nunca passou fome. Sempre teve o que vestir. Sempre teve onde morar. Talvez nunca tenhamos sido pobres. Talvez não sejamos viúvas e nem viúvos, nem órfãos. Talvez nós nunca tenhamos sido perseguidos ainda, como Paulo foi perseguido na segunda leitura de hoje, que fala dessa experiência, e está preso para morrer agora. Talvez nunca tivemos um sofrimento grande na nossa vida, mas a condição de quem se apresenta a Deus, então deve ser a do servo, do pequeno. O servo sempre é pequeno, o servo se considera sempre menor do que aquele que vai servir. O servo nem sempre é compreendido, o servo não faz as suas vontades, o servo é obediente e faz o que lhe é pedido. A condição do servo humilde, a condição do pequeno, a condição do aflito, é a condição do cristão diante de Deus. Tudo depende dele. Por isso, é a ele que nós recorremos. Nós não ficamos olhando para as coisas que conquistamos e nem para os dons que temos. E se olhamos para os dons que temos, é porque os recebemos de Deus. Mas nós, que somos cristãos, precisamos ter esta condição de humildes que recebem, que não fazem porque podem e conseguem, mas fazem e são o que são porque recebem de graça de Deus a força para continuar caminhando. Tomara que um dia, nós que somos cristãos, chamados a ser servos humildes, que se voltam para Deus com confiança, possamos dizer com São Paulo o que ele diz na segunda leitura de hoje:
bem no final da nossa vida, como é o caso de Paulo. Combati o bom combate. Senhor, eu não entendia nada, mas eu continuei lutando. Eu continuei sendo teu. Completei a corrida. Senhor, eu nem sabia para onde estava indo, mas eu estava indo para onde me enviavas. Eu continuei caminhando, correndo. Por isso, agora completei a corrida. Cheguei aonde deveria ter chegado, não pelas minhas forças, mas porque confiei na tua graça e ouvi a tua voz. Guardei a fé. Guardei a fé. Eu acreditei. Eu não entendia. Eu não sentia a tua presença, mas eu acreditei. E por isso chego aqui. Podes me dar agora a coroa da glória, da tua glória, não da minha, porque eu por mim mesmo não pude fazer nada. Foi você que me ajudou. Na verdade, foi você que fez. Por isso a glória é tua. E eu a recebo de ti. Eu não tenho glórias, não tenho méritos. Mas se quiseres me dar a tua glória, eu a acolho. Paulo recebeu a coroa da glória, porque confiou em Deus. Aprendamos a condição do humilde, a condição do pobre, a condição do aflito, que se volta para Deus, tudo esperando dele. Quantas coisas nós temos, irmãos e irmãs, de necessidades, de lutas, de angústias, de provações em nossa vida, e talvez tantas vezes dizemos com São Paulo: todos me abandonaram na hora que eu mais precisei, na hora da provação radical na vida, todos foram embora. Paulo diz: o que aconteceu com Jesus está acontecendo comigo. Agora eu estou aqui na cadeia, no fim da minha vida, e a coroa da glória vai ser dada daqui a pouquinho, porque eu vou ser o meu sangue vai ser derramado junto com o de Jesus, pelo bem dos outros. Paulo sim foi testemunha. Ele permaneceu fiel a Jesus e permaneceu humilde na condição de pequeno diante desse Deus grande que faz tantas coisas por nós e na nossa vida. Irmãos e irmãs, peçamos esta graça de confiarmos em Deus e de dizer um dia que também nós guardamos a fé até o fim, sendo testemunhas de Jesus. Feche seus olhos um pouquinho e diga: Senhor, eu quero ser como aquele cobrador de impostos, que bate no peito e diz: tem piedade de mim. Eu não sou bom, você é bom, eu preciso da tua ajuda. Que nós possamos ter a condição do pobre, do oprimido, do perseguido, do órfão, da viúva, todas as pessoas simples, pequenas, frágeis, que dependem de alguém. Senhor, eu não quero depender de ninguém, mas eu quero depender de Ti, Senhor. Dá-me a graça de ser Teu, de depender do Teu amor somente. E quando todos me abandonarem, que eu ainda encontre repouso, refúgio, segurança e força para seguir em frente em Ti, em quem eu depositei a minha confiança. Ajuda-me, Senhor, a ser humilde, pequeno diante de Ti, e que de Ti eu receba tudo o que eu preciso para viver. Ajuda-me, Senhor.